Acho que a primeira coisa de se dizer é que a gente já pode considerar, por exemplo, a abolição do movimento negro. É importante de dizer que quando nós falamos de movimento negro, nós temos diversas fases do movimento negro. A minha fase predileta, que onde eu vou eu sempre falo, é a da Frente Negra Brasileira. Porque o Arlindo Veiga dos Santos, o presidente, quem fundou a maior entidade política negra deste país, era monarquista e católico. Deus André Rebouças agradece. É tão bonito poder falar isso que sai do zumbi. Sai do zumbi dos palmares. É tão bonito poder não ter que falar do zumbi, que é a encarnação. É tão bonito de falar de outras coisas. Então veja só. Primeiro ponto, abolicionista. A gente tem André Rebouças do projeto abolicionista. Paulo Cruz já esteve aqui. E é maravilhoso, cara. Ele era liberal. O cara era liberal. A história dele, o que ele fez. Se aquele projeto tivesse sido implementado... É tão lindo. É outro belo. Brasil, ó. Heróis da Guerra do Paraguai, André Rebouças. Isso é empoderamento. É tão belo se eu ver essa história. Estamos, né? A primeira coisa é essa, assim, André Rebouças e tal, o José do Patrocínio, que criou depois o isabelismo. Eu sou chegada na monarquia. Eu vou até antes com o José Bonifácio, cara. Já era um abolicionista lá atrás. Influenciando Dom Pedro I. Exato. Então, assim, veja, outra coisa que eu também acho importante, porque eu sou chegada na monarquia, é dizer que a monarquia não tinha esse caráter racista que o movimento negro contemporâneo diz que tem. Gente, não é fácil administrar sua casa. Vocês acham que é fácil administrar um país? Não, todo tipo de governo tem os seus dilemas. Então, assim, a monarquia olhava, por exemplo, os Estados Unidos e pensava, pô, deu ruim lá, né? Uma baita de uma confusão. Será que a gente vai conseguir? Não estou nem passando pano. Acho que erraram. Foi devagar, foi moroso o negócio. Mas não havia uma má vontade, haviam outras coisas. É importante a gente dizer isso. Nada disso é mencionado pelo movimento negro contemporâneo. Pra mim foi golpe. É igual o pessoal do PT que acha que a Dilma foi golpe de 89 arrombado! Foi um golpe horroroso. Foi um golpe no nascedouro do nosso país. Golpe por causa de uma mulher, tu tem noção? Gado demais. Gado demais. Muito feio. É isso mesmo. Puta de um golpe, tomamos um golpe, saímos golpeados num nível que tamo aí com o STF, né? Tá falando ela tá falando do Floriano Pereira, ela tá falando do Deodoro da Fonseca. Tinha uma ideia muito clara. Estamos colhendo os frutos. Até hoje. Isso. Puta de um golpe. E é uma quebra, sem querer roubar o tempo, Imagina. mas é uma quebra muito forte, porque a ideia era de que a gente passasse a ser uma monarquia constitucional. Não, e já era uma monarquia constitucional. Parlamentar. Desde 1824. Sim, sem dúvida. Não rompesse e evoluísse a partir disso. Não rompesse para uma república que se chamava Estados Unidos, a República Federativa do Brasil. Aquela bandeira é uma das coisas mais ridículas então, já criadas na face da Terra. Aquilo é copiar um modelo que não tinha nada a ver com a gente. O nosso modelo era português. A gente tinha que evoluir dos portugueses. A gente até hoje com a monarquia. É isso. A gente tinha que evoluir de onde a gente era. Não falar que português era burro, que Dom João VI veio fugido, que o outro gostava de comer frango. Você percebe que tudo isso é narrativa da esquerda, né? É isso, que só demole. Eles não criam nada. Você vai... Os meninos que tomaram pancada agora, de Santa Catarina... Sim. Na UFSC. Na UNB também. Quando você deixa o pessoal de esquerda... Na UNB também. Isso. Tomaram porrada. Nos centros acadêmicos, o que eles fazem? Eles picham, demolem, quebram. Ninguém tá fazendo nada. Todo mundo só desconstruindo. Não tem beleza. Não tem beleza, não tem nada. Desculpa te cortar. É exatamente isso. Sim, e é tudo... Porque uma das coisas da revolução é você não ter o amor pela sua nação. Não esse amor meio patético que a gente vê hoje em dia em rede social. O respeito. Se olhar e falar, caraca, eu estou num país que tem uma boa história, sim. Isso faz a diferença no imaginário popular. Entendeu? É por isso que a gente tem uma galera... Por que a gente tem uma população também tão aquém, assim, das coisas todas? Porque não tem essa... Não, peraí. Eu tenho uma história... Para, como diz o João Kleber. Eu tenho uma história... boa. Grande filósofo. Mandaram eu gravar uma chamada pro show da manhã, que era pra interromper um programa. Eu falei, é o meu momento, chegou. Para. Começa a chamada fazendo para. Foi o dia mais feliz da minha vida. Mas continuando do movimento antirracista. Mas é isso, foi isso.
Então, fomos golpeados. Veja, quando a gente é golpeado, a gente tem uma desestrutura política muito grande. A gente já tinha uma tensão dentro do país, porque tinham pessoas que, de fato, não queriam a abolição, a outra parte queria a abolição. A monarquia estava com problema com os militares, a gente não pode estar com problema com o braço coercitivo do Estado. A gente tinha rompido com a igreja, que vocês podem não ser católicos, mas a igreja traz uma estabilidade para a sociedade, em termos de valores e princípios. E isso constitui o Ocidente. E sim, o Ocidente era melhor que os índios aqui. Chora. Era melhor. Era uma cultura superior. Ai, a cultura da Europa era superior à nossa? Era. Mas você tá louco? Vocês estavam comendo bebê, matando as pessoas. É óbvio que era superior. Eu tô falando de uma coisa transcendente. Eu tô falando, cara, vai virtudes. Cara, você já viu... Não, preciso falar isso. Vocês já viram um currículo dos jesuítas para os índios? Você chora. Os caras estavam aprendendo Aristóteles. Pergunta agora na escola da República o que eles estão aprendendo. Então, assim, era superior, sim. Claro que era. E aí, todo mundo golpeado. Os pobres dos escravos, de fato, estavam na roça, porque o plano não foi pra frente. Afinal de contas, golpearam a monarquia. E aí, você começa uma segunda fase, assim, do início da República, do movimento negro. Que é quando você precisa inserir o negro dentro dessa república. E aí, nesse momento, a gente tem instituto eugenista dentro deste país. É importante dizer. Sim. Quando a Europa vem pra cá, eles vieram, sim, numa situação ruim, né? Eles deviam pro Estado eternamente. Mas eles também vieram pra cá, não deliberadamente da parte deles, mas da parte da República, que está a grande República que estava nos administrando, para branquear a população. Eles acham... Porque o que o Instituto... A eugenia, ela é dividida em 3 categorias, mas eu sempre esqueço a terceira. Ele vai falar sobre raça, ele vai falar sobre cultura e eu acho que a outra parte é geografia. Ele vai fazer essas 3 divisões. Então, você é inferior pela sua raça, você é inferior pela sua cultura, você é inferior pela sua região ou você é inferior pelos 3. Certo? Você faz ali o bingo da eugenia. E aí, isso é difundido dentro da nossa sociedade no teor racial. Então, os sociólogos, os antropólogos olhavam para a sociedade brasileira e falavam, é atrasado porque tem negro e tem índio. Traz a galera da Europa para cá, você põe mão de obra aqui dentro, eles vão ter que trabalhar pra gente, porque eles estão devendo pro Estado, e ao mesmo tempo eles vão fazer os meninos velho pra gente, a gente dá um tempo, a negada morre, a gente branqueou o país, resolvemos o problema. Isso existia. Só para conceitualizar... Darwin vai defender a origem das espécies em 1859. Então, a discussão sobre... Era muito forte. Era o que acontecia. Exato. Só para conceituar o quão verdadeiro você está falando, era a discussão da sociedade da época. A depuração da espécie. Era isso. Você lembra de análises de características raciais para tentar definir quem era, quem podia fazer uma coisa, ou quem não podia? Medições. Medicrâneo. Medicrâneo. Então, a gente estava nesse nível de ciência. A ideia do homem vindo do macaco. Exato. Então, era isso que estava tentando... Perdão, desculpa. Não, é exatamente isso. Perfeito. É exatamente isso. Então, nisso, a gente tem essa primeira fase aí de movimento negro. A Frente Negra Brasileira, por exemplo, ela foi fundada ou 30 ou 32, alguma coisa nesse sentido. Então, ela é fundada, eles eram monarquistas, porque, cara, eles olhavam pra monarquia... Você tá vendo como a monarquia não era racista? Eles olharam pro passado e falaram, não, era isso aqui que trazia estabilidade. Era isso aqui que a gente tinha um poder moderador, a gente tinha as coisas funcionando. Era só resolver as querelas com a igreja e com o braço coercitivo. Não precisava dar golpe. A família tinha que continuar aqui. Eles tinham, a família real tinha que continuar aqui. Um único evento. No era só isso. Né? No nascedouro. Cara, era só isso. Eles tinham que continuar aqui. A gente teria mais... Claro, mazelas sociais sempre acontecem, mas a gente teria mais estabilidade. Que é o que a gente não tem. Cara, vocês... Bom, eu sou defensor da monarquia. Então, eu parto desse princípio de que percebe que essa instabilidade até hoje... Olha o que a nossa Suprema Corte faz. Cara, é a história de golpes, ditaduras, é a história da desgraça. Thomas Juliano fala isso. É golpe atrás de golpe. A história da República. Mas você pode fazer a conta. É de cada 30 ou 40 anos. 1889, 1930, depois 64. Isso. Não, tem antes, tem 37... Tem golpe. Ele já fala... Quando nasceu a República, Deodoro toma golpe de Floriano, velho. Mas e as instabilidades dentro desses períodos, né? Porque não são períodos pacificados entre um golpe e outro.
Não tem fundamentação de Estado. O Estado é o Estado da oportunidade de quem consegue chegar lá. É isso até hoje. O cara que deu golpe na Dilma agora, o Eduardo Cunha. Quer dizer, o cara chega lá e ele vê a oportunidade de conseguir coagir um sistema a se dobrar para cima dele. Você vê cada líder, cada cacique político quer tomar o poder para si e construir uma dinastia própria. Todo mundo quer colocar os filhos. Você pode ver uma longa cadeia de gente que está aí na política. Né? Mas existiu uma ideia conservadora? Total. Você sabe qual que era o lema? Dentro Você sabe qual que era o movimento negro brasileiro nessa época? Ele produzia, de fato, coisas muito importantes, né? Então, ele produzia educação, ele produzia profissionalização, ele ajudava com a questão trabalhista, nisso o Florestan Fernandes está certo, ajudava com a questão trabalhista, de inserir o negro no mercado e ajudá-lo ali com essa coisa. Advogado, né? Eles tinham imprensa. Os caras, tá vendo? O monarquista sabe o que é guerra cultural. Eles tinham os próprios jornais, que é o que a gente tem uma onda do que a gente chama de imprensa negra. Então a gente tinha muitos jornais falando sobre isso. O Jornal da Frente Negra Brasileira se chamava A Voz da Raça. E o slogan, né, o lema do jornal era Deus, Raça, Pátria e Família. Isso aqui é sensacional. Genial, coisa linda. Sensacional. 1930 e pouco? 30 e poucos. Se eu não me engano, é 32 ou 33. E quando isso desvirtuou? Então, aí a gente tomou golpe. Getúlio meteu o Estado Novo meteu ali golpe. na orelha da galera. Aí a Frente Negra Brasileira mingua. Aí a gente passa um tempo, a gente consegue se reerguer lá na frente com a UHC, que é a União dos Homens de Cor. Também tinha essa pegada... Nunca tinha ouvido falar. União dos Homens de Cor. Lá na frente, muito depois? Cara, eu não lembro agora exatamente, mas foi União antes... dos Homens de Cor. Foi antes de 64, porque mingua justamente com 64. Tá. Outro golpe, aí é míngua de novo. Mas a União dos Homens de Cor não tinha essa pegada monarquista, mas tinha essa pegada de ter uma função. Vou promover concurso de beleza, porque de fato existe uma narrativa que, é importante dizer, existe de fato racismo. E ele foi fomentado por essa cultura eugenista. Então, tem gente que me acha zoada, feia, por único e exclusivo motivo de eu ser negra. Eu sei que isso existe. Sim, sabe? Sim. Existe de fato. Não dá pra fechar os olhos. Só que isso, hoje em dia, é muito menos, assim, muito, muito, muito menor do que lá atrás. Lá atrás era muito... Você já pensou ter um instituto eugenista dentro do teu país, difundindo essas ideias? Isso era muito mais forte lá atrás. Então, esses movimentos, eles tinham essa frente, assim, de concurso de beleza, de inserir... Cara, eles tinham um negócio maravilhoso. Diz assim, o negro tem que se vestir bem, tem que se vestir tal qual um homem branco, pra ser inserido dentro da sociedade, cara. Não era nivelar por baixo, era nivelar por cima. Isso é sensacional, pelo amor de Deus, é isso! E num país que é miscigenado, né, meu? Então, que é importante falar também, acho importante a gente falar sobre Gilberto Freire. Gilberto Freire olha pra essa bagunça. Gênio. É o maior sociólogo do país, ele é o maior sociólogo. Ele olha pra essa bagunça e fala, para. Negada, a miscigenação é a nossa qualidade. Exato. É o nosso processo de cultura. Inclusive, ele fala assim, olha, a escravidão foi ruim, sim. Mas assim, não tem mais como eu voltar e fazer alguma coisa diferente. Então assim, foi ruim, mas gerou a miscigenação que é boa. Você entende? Exato. Aí vem Florestan Fernandes e caga um monte de coisa absurda. Essa galera da USP dos anos 60. Terríveis. Puta que pariu. A USP fez um puta de um... Não que não faça até hoje. Um puta de um desserviço. E por que a gente quer importar essa porra dos Estados Unidos dessa ideia? Porque assim... Nós somos diferentes deles. Isso começa na década de 60. Então por quê, cara? Por quê? Qual que é a pegada? Porque a gente é meio tonto mesmo e tal. Porque não é nem que a gente é meio tonto. Veja, aí a gente tem que falar um pouco dos Estados Unidos. Lá atrás, quando a gente escreve, né, a Declaração da Independência, que é o marco da liberdade americana. Lindo, maravilhoso, suei, emoção, chorei. O negro não estava incluído naquilo. Expressamente. E tem uma tensão aí. Então era liberdade até a página 2. Isso aí. Você percebe? Você tá dizendo que o branco só é livre. Ali sim você tinha um problema muito marcado de segregação. Não que a gente não tivesse aqui com o Instituto Eugenista, que tinha até algumas leis. Mas nos Estados Unidos, esse fenômeno, ele é acentuado.
em relação ao Brasil. Então, assim, a liberdade, eu adoro quando alguém... Eu recebi o Paulo Figueiredo, sempre tá com a gente lá, e aí ele mora lá fora, ele fala com emoção daquilo, sabe? E eu tenho vontade de falar, Paulo, mas o negro não estava incluso, era liberdade até a página 2. E é pior que ele fala que o homem foi criado igual por Deus. Menos o negro. Exato, mas continua todo mundo sendo escravocrata. Inclusive os signatários. Signatários da carta, exato. É literal isso. É a história do Thomas Jefferson tendo um caso com a escrava dele, tendo possivelmente filhos. É uma história Cara, complexa. ele tem um livro que a capa é azul, e agora eu não lembro o título, mas eu lembro que a capa é azul, que ele defende essa ideia, assim, no livro inteiro. Então, lá a gente tem, de fato, esse problema. Então, também, lá eles têm um movimento negro que levanta contra isso, e eles têm leis muito mais severas. Se você pesquisar a época das leis de Jim Crow e tal, cara, você tem político falando segregação ontem, segregação hoje, segregação amanhã, com puta de um orgulho. Então, lá o negócio é um pouco mais acentuado. Então, você tinha esse movimento negro também muito forte e tal. Só que eles não tinham essa percepção... Porque a nossa monarquia foi diferente, né? É diferente a coisa que aqui... A gente aqui é católico, lá era um negócio mais protestante. É calvinista e tal. Então, tem essas diferenças, assim, de valores. Porque, assim, o que segurou o movimento negro aqui é essa base de valores católica. O catolicismo, ele se difere muito. Embora todo mundo seja cristão... Quando você vai pegar ali na ponta do lápis, a percepção que o católico tem da vida é diferente do protestante, geralmente. Embora todo mundo seja cristão. É engraçado isso. E vale ressaltar que eu não tenho nada contra protestante. Todo dia alguém acha que eu tenho alguma coisa contra protestante. É um exercício de lógica. Se eu sou católica, por óbvio, eu acho que toda outra religião está errada. Senão eu não seria católica. Tem sempre que fazer um disclaimer, né? Tem sempre que se desculpar cara, se tivesse lógica... se tivesse lógica na escola, isso seria resolvido. É só exercício de lógica. Mas tudo bem. Não, e não é porque você achar que não tá 100% certo. Você vai combater ou impedir alguém de fazer aquilo. Não, e assim, em termos... Cara, e de verdade, assim, em termos de ciência política, se o cara é protestante tá minimamente acordado, ele é meu aliado. Não tem por que ficar... Exato. Entendeu? Mas aí é isso, assim, tem essa característica diferente. Esse movimento cresce muito lá nos Estados Unidos. E aí, vocês têm noção que os direitos civis da década de 60 foi um dia desses. Agora. Foi ontem. E aí isso influencia muito a gente aqui, muita gente aqui. O que estava acontecendo na década de 60 aqui? A ditadura. E o que acontece na ditadura? O poder coercitivo abre as pernas para o marxista ir para a universidade. Pronto, tudo que ele queria. Então isso é diretamente jogado dentro de universidade. Todo esse passado do movimento negro, que é um passado muito bonito e muito rico, é apagado com a redemocratização. Década de 80 acabou com o nosso movimento, que é quando a gente começa a ser influenciado pelo marxismo na veia. Cara, pega a fundação do Movimento Negro Unificado, que é o movimento mais expoente desse período. É marxismo na veia. É aí que eu respondo a tua pergunta, porque é aí que começa a deslocar esse eixo econômico para... Não é só economia. A gente tem que colocar aqui mulher, negro, gay. Você começa a fazer o deslocamento. Por quê? Porque é muito mais fácil te manipular pela sua identidade do que só pelo seu trabalho. Marx errou. Não teve tensão, coisa nenhuma. O capitalismo foi o que fomentou pra gente a qualidade de vida. O capitalismo é o que fomenta ali esse mover dentro dessa estrutura, essa ascensão. O discurso de posse do ministro... Do Silvio foi exatamente isso. É um decalque. Lembra que ele falava assim: você empregada doméstica, você negro, você importa. Era um negócio assim, né? Era um chavão. Isso, aí ele falou uma lista de identidades, assim. Exatamente. Aí você percebe? Aí você começa a mover esse eixo. Que aí é o que forma, eu considero daí, eu começo a chamar daí... o movimento negro contemporâneo, que é quando você tem essa pegada totalmente marxista. Então, você só vai combater o racismo se você combater o capitalismo, se você combater a propriedade privada.